Bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro dominical. Espero que você e sua casa estejam muito bem. E nesta manhã nós estamos caminhando, neste mês todo de agosto, meditando a respeito de disciplinas espirituais. Mas nada longe de nós. Nós queremos que seja algo prático, algo do dia a dia, algo que faça diferença nas suas decisões em cada momento que você vive. E por isso nós estamos trazendo convidados para que nos ajudem a pensar, nos ajudem a refletir de como ter um relacionamento mais próximo de Deus, um relacionamento mais próximo com a palavra e como isso transforma a nossa vida de uma forma que faça toda a diferença no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e seja algo abençoador. Nessa manhã, Mateus está com a gente, da nossa comunidade, representando aí toda a nossa moçada. A Dayla é a nossa coordenadora e ela é quem vai apresentar a nossa convidada de hoje e vai falar um pouquinho da nossa temática. Bom dia, Dayla. Bom dia, Davi. Bom dia, Mateus. Bom dia, Luísa. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Bom, irmãos, a gente vem trabalhando ao longo das últimas semanas as disciplinas espirituais. Eu sei que é um nome meio controverso, mas a gente não encontra um nome melhor até agora, então vamos seguindo usando esse termo. O que são disciplinas espirituais? São práticas cristãs que o cristão coloca na vida dele para que o caráter dele seja moldado à semelhança do caráter de Cristo. Então, é a oração, a doação, a confissão de pecados, leitura bíblica, jejum, todas essas práticas que vão nos aperfeiçoando, nos tornando mais semelhantes ao Filho de Deus. E hoje eu convidei a Luísa aqui para estar com a gente. A Luísa tem um trabalho que eu particularmente admiro muito com mulheres, jovens mulheres, de mentoria, um trabalho de meditação e tudo mais. E esse é o tema que a gente vai falar hoje, sobre meditação bíblica, a meditação individual, como a gente pode colocar a meditação na nossa agenda diária. No dia a dia, a Luísa vai compartilhar um pouquinho a experiência dela com a gente. Luísa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre o seu ministério, sobre a sua família, contando também como é que a meditação entrou aí na sua vida. Prazer é todo meu. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada por abrirem esse espaço de conversa sobre esse tema que eu acho que é tão importante e que tão poucas igrejas e comunidades cristãs têm falado sobre disciplinas, né? Então, acho que, por mais que eu também não goste tanto do nome disciplinas espirituais, tanto pelo disciplinas quanto pelos espirituais, porque eu brinco que disciplina parece que é algo maçante, é algo que vai ser pesaroso, né? E espiritual parece que é algo que está fora do seu dia a dia, né? Que está fora do cotidiano e do que você faz no meio da vida, né? Mas aí me apresentando, então eu sou Luísa, eu tenho 30 anos, eu moro em São Paulo, capital, com o meu marido, que também é pastor presbiteriano. A gente pastoreia a comunidade da Vila, que é uma comunidade presbiteriana que fica em Pinheiros. E eu sou mãe de 2 menininhos, meu primeiro filho tem 5 anos e o meu mais novo tem 3. Então, falar de meditação bíblica sendo mãe de 2 crianças pequenas já é um primeiro indicativo de que eu vou falar sobre coisas que podem ser inseridas no cotidiano de qualquer pessoa, assim, não precisa estar num monastério, né, assim. E esse tema da meditação, né, como a Dália comentou, eu comecei a compartilhar mais na internet a respeito disso esse ano, mas essa já é uma prática que eu faço desde a minha adolescência e que sempre, pessoalmente, me fez muito bem. E eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, então agora esse ano na pandemia isso se tornou uma coisa que o Senhor me chamou mesmo a compartilhar como eu insiro essa prática no meu dia a dia e desmistificar um pouco ela mesmo e principalmente fazer com que ela fosse prática, né? Assim, fazer com que ela fosse acessível. Porque às vezes a gente acha que disciplina espiritual é só para quem está no mosteiro, né? Eu preciso fazer um retiro espiritual para ir
praticar o silêncio, para ir praticar a solitude, para ir praticar a meditação. E essas são todas coisas que dá para você praticar no dia a dia. E praticar no dia a dia traz uma dimensão muito, muito especial para o cotidiano, assim. Então, acho que seria esse meu primeiro contato com meditação. Eu queria saber como é que você transforma esse seu contato pessoal, você vê a necessidade de transformar isso realmente no ministério, né? Não sei se é a palavra que você usa é ministério, mas é uma palavra que todo mundo vai entender, né? De transformar isso no ministério para promover essa prática para mais pessoas, principalmente jovens mulheres que vivem também, como você, com 1001 tarefas no mundo de hoje. Veio principalmente, como eu disse, dessa demanda inicial do ano, né, que a gente está passando, pelo caos que a gente está passando, e dessa necessidade de dar para as pessoas ferramentas para conseguir encontrar com Deus de maneiras mais emocionais do que meramente racionais, né, assim, intelectuais, do estudo, que são coisas que são necessárias também, né? E veio também de uma percepção que eu tive, principalmente dentro da nossa comunidade também, de muitas pessoas procurando recursos de meditação fora da igreja, né? Assim, procurando meditação, não necessariamente meditação transcendental ou a meditação budista, mas a meditação laica mesmo, né? Que é o mindfulness, que é a atenção plena. E quando eu entro em contato com esse tipo de prática, eu vejo que isso é uma prática essencialmente muito cristã, desde o início, pensando no que os pais da igreja já praticavam, de silêncio, de solitude, de consciência da presença de Deus e de ruminar e degustar um texto bíblico, né? Então, eu pensei em oferecer um pouco de como eu pratico essa disciplina espiritual, né, no meu cotidiano, adaptada ao dia a dia, pensando em suprir essa demanda que as pessoas hoje em dia têm por essa prática, né, que está disseminada na sociedade de alguma maneira, e que a gente tem uma resposta cristã e uma resposta bíblica, e eu acho que, além de ser uma resposta cristã e bíblica, é uma prática que você consegue tanto ter os benefícios de lidar melhor com a sua ansiedade, mas também de se encontrar com Deus de uma outra forma, né? Então, eu acho que une esses dois fatores que vem muito a agregar nesse momento e em todo momento da história da igreja, assim, né? Fala agora em termos práticos, né? O que seria meditação? Como é que funciona? Talvez você possa até falar para a gente como é que geralmente a igreja pensa que é meditação e o que ela realmente é, né, na vida prática, assim. Se alguém quisesse entender, colocar na vida o que seria. Sim, sim. Eu acho que existe um primeiro receio, talvez, com o termo meditação, pensando como prática de esvaziar a mente, né? Assim, e as pessoas pensam, não, isso daí não é algo da igreja, né? Assim, não é algo que pode ser praticado dentro do contexto cristão. No contexto cristão, a gente adotou muito esse nome meditação para o ato de refletir sobre um trecho, né, devocional. Eu gosto de usar o termo meditação não necessariamente dentro desse contexto de vou fazer uma breve meditação, uma breve devocional, né? Mas, para mim, meditação bíblica, ela é, na verdade, a união de várias práticas, várias disciplinas espirituais, né? Primeiro, um momento de silêncio, dentro de um momento de solitude, né? E aí, essa prática do silêncio e da solitude, ela se assemelha bastante com a prática da atenção plena, laica, né? Que tá sendo disseminada no meio secular, que Luiz, explica a solitude melhor. Tá. Legal, tá. A solitude, ela é uma prática né, de você tirar um tempo para estar a sós, né?
intencionalmente estar a sós. E a solitude geralmente vem unida com do silêncio, né? E você não só estar a sós para se encontrar consigo mesmo, mas para ouvir o Criador de uma outra maneira, né? E eu acho que é muito importante esse movimento de estar a sós antes de qualquer outra prática, né? Tanto da leitura quanto do estudo, para você se esvaziar de si mesmo para poder se encher do Criador, né? Para você poder se preencher daquilo que o Senhor vai revelar para você naquele momento, né? E quando a gente fala sobre solitude, né? Lembrando, eu sou uma mãe de duas crianças, né, assim, uma de 5 e uma de 3. Praticamente impossível eu ficar sozinha em casa. E solitude não necessariamente é o ato externo de estar sozinha, né? Ou de estar sozinho. Mas é uma condição interna de você conseguir estar presente consigo mesma, sabe? Assim, e consciente da presença do Criador ali, né? Então, eu acho que a solitude, ela é um ato de você estar por inteiro presente em um determinado momento e disposta a ouvir, né? Estar atento ao que está, o que vai ser falado naquele momento para você, né? E isso pode ser praticado no meio do dia, em qualquer lugar que você estiver, né? Assim, a presença e a consciência da presença do Criador e o esvaziar da sua mente no sentido de deixar um pouco as preocupações de lado para você conseguir atinar a voz, né? Sintonizar com a voz de Deus. Então, eu acho que é uma prática que está dentro da meditação, né? E aí, então, começa com um momento de silêncio e solitude, e aí, dentro desse momento de silêncio e solitude, esse é um momento de você se esvaziar, né? Depois você passa por, por um momento de você ler um pequeno trecho das escrituras, né? E ler esse trecho com calma, degustando cada palavra e lendo aquele trecho usando a sua imaginação, usando os seus sentidos, usando o seu coração e as suas emoções mesmo, né? Se for um trecho que é parte de uma narrativa, você pode se imaginar entrando na narrativa, né? E o recurso de usar a imaginação é muito interessante tanto para esse momento do degustar o texto bíblico, quanto para o momento de silêncio e solitude, que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Ah, eu não consigo ficar em silêncio, a minha mente não para de funcionar. Ou, né? E você pode usar a imaginação dentro desse momento para ajudar a estar presente, né? Então, em que sentido? Por exemplo, você imagina que você está pegando os seus pensamentos e dobrando eles e fazendo um barquinho de papel e colocando eles num lago, sabe? Então, você consegue usar desses artifícios da imaginação tanto para você conseguir fazer com que a sua mente pare de funcionar, quanto para que você experimente o texto bíblico de uma outra maneira, né? Experimente de uma maneira mais sensorial e emocional, né? Então, a meditação bíblica, antigamente, né? E na verdade não antigamente, mas até hoje, ela tem o nome de Lectio Divina, né? Que é uma prática que vem desde os pais da igreja. E a Lectio Divina, ela tem 4 etapas. A primeira é a leitura, então é esse momento, né, de depois que você ficar em silêncio e solitude, você lê pausadamente. Depois você lê de novo
meditando, então ruminando aquilo, e aí percebendo qual é a palavra que mais salta a sua mente dentro daquilo. E às vezes você fica com uma palavra, né? Assim, às vezes você fica ali meditando de novo em uma palavra, em uma palavra, em uma palavra. Depois a gente vai para um momento de resposta àquela palavra. Então a gente une a oração, né? Aí você começa a responder aquela palavra e aquele texto que você degustou através de uma conversa e um diálogo com o Espírito e com o Pai e com o Filho. E aí a última etapa da Lectio e da meditação bíblica é a contemplação. Então, geralmente a contemplação também é um momento de silêncio, um momento de solitude. Então, depois desse momento de intimidade que você teve com o Criador, né, e com Jesus e com o Espírito Santo, você simplesmente permanecer ali e desfrutar e se deleitar e, né, só estar presente, sentindo a presença do Criador ali com você. Então, esse seria o funcionamento da meditação, né? Mas isso é algo que também não é não é uma estrutura a ser seguida, ela é uma ferramenta para o relacionamento, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de inserir essa parte da meditação bíblica logo depois da minha leitura devocional, né? Que é a minha leitura é um pouco mais focada em interpretar aquele texto. E eu gosto muito de unir a meditação bíblica à leitura devocional, né, e o estudo bíblico, justamente para não correr o risco de pegar um texto qualquer e, né, tirar ele de contexto e experimentar aquele texto fora de contexto, né? Então, acho que o ideal é você fazer esse momento mais emocional e sensorial unido a um momento um pouco mais racional. E aí eu acho que isso fica completo porque acaba sendo né, você consegue usar todas as dimensões do seu ser, né? Até que ponto a tecnologia pode nos ajudar na meditação? Quero fazer basicamente duas perguntas em uma. Então, você falou sobre solitude, silêncio. Até que ponto a tecnologia ela pode nos ajudar? Porque hoje, em pleno século XXI, nosso celular toca a qualquer momento, é mensagem de WhatsApp, Instagram, às vezes alguém te liga, é notificação de aplicativo. A tecnologia pode nos ajudar ou ela mais prejudica? Eu queria saber sua opinião sobre essa questão. Uhum. Isso é um bom, realmente pode ajudar e pode prejudicar. Eu acho que existe os dois lados da moeda mesmo, assim. Isso é até uma coisa que eu gosto muito de estudar. Eu trabalho nessa área do digital, né? E principalmente dentro da área de experiência do usuário. Então, como as pessoas usam aplicativos e sites e tal. E aí, dentro dos meus estudos, eu montei um processo de desintoxicação digital, que eu até disponibilizei para as meninas também, que dentro desse processo, uma das coisas que eu indico muito é, por exemplo, você ter como regra de vida ficar com todas as notificações desativadas do seu celular, né? E você encontrar o domínio do seu celular no sentido de estipular os horários em que você vai usá-lo, né? Inclusive para as redes sociais, inclusive para o WhatsApp, e você delimitar falando assim, não, peraí, eu entro no meu celular de tal e tal momento, então eu vou desativar todas as notificações, porque naquele momento eu vou entrar e eu tô tranquila que essa é a minha regra de vida, né? Então eu acho que esse seria um primeiro conteúdo que eu acho que é interessante pensar, que o digital pode sim ser uma fonte de distração, mas justamente por ele ser uma fonte de distração, não necessariamente ele é ruim, ele só precisa ser dominado, né? Assim, ele só precisa... É que nem, eu acho que é como se a gente fosse fazer uma analogia, por exemplo, com o dinheiro, né? O dinheiro não é ruim, eu só não posso deixar que o dinheiro me domine, né?
E aí, quais são as estratégias que eu uso para que o dinheiro não me domine? Eu dou do meu dinheiro, né? Eu faço o meu dízimo. Então, assim, a mesma coisa com o digital. Eu acho que a gente precisa estabelecer dentro da nossa vida uma regra, como uma estrutura, pensando assim, como eu vou utilizá-lo, quais são os limites e tal. E aí, falando em como ele pode ajudar, eu acho que hoje em dia tem muitas ferramentas de meditação pensando em atenção plena. E aí, de novo, assim, né? Eu acho que a gente tem, talvez, como cristãos, um preconceito para com esse tipo de prática, né? Do mindfulness e tal. Mas essas práticas da atenção plena, elas são práticas mentais, elas são como se fossem exercícios para que você volte a conseguir prestar atenção nas coisas, né? E ela não está vinculada a nenhum tipo de experiência religiosa, não tem mantra, não tem nada. São exercícios para o seu cérebro, é como se você estivesse fazendo uma academia para o seu cérebro voltar a estar presente, no momento presente, né? E existem diversos aplicativos, podcasts e ferramentas disponíveis no meio digital que podem ajudar nesse momento de preparação, né, de silêncio e solitude, principalmente para quem ainda não tem essa prática, ainda não conseguiu e não consegue já de uma maneira muito fácil entrar nesse estado de relaxamento e de esvaziamento de si, né? Então, acho que eu iria por esses dois caminhos. Não sei se respondeu, Matheus, se ajudou. Uma dica que eu dou interessante, que eu tenho feito há, sei lá, uns 3 meses para cá, o não perturbe do iPhone. É bem interessante porque ali eu só deixo, eu acho que eu estou deixando não perturbe 24 horas no iPhone. E eu só deixo contatos no favoritos que podem me ligar. Então, sei lá, minha esposa, meu pai, minha mãe. Seu pastor, E não. o pastor eu não sei se tá, eu acredito que não. Mas tem uma função muito legal que quando a pessoa toca para você 2 vezes, ela sai do não perturbe e o seu celular toca. Então, basicamente, meu celular ele fica sem notificação o dia inteiro. Eu só vou até ele porque eu quero mesmo ver alguma coisa, ou Instagram, seja lá o que for. Então, isso também é uma estratégia interessante. É ótimo mesmo. Tem como você desativar aplicativo por aplicativo, né, as notificações, mas essa forma realmente é mais fácil. E você consegue, inclusive, bloquear as chamadas indesejadas, o que é melhor ainda. Muito bom. Luísa, por que você acha que é tão difícil para nós aqui? Porque, por exemplo, a gente vê alguma literatura cristã mais oriental, parece que é mais fácil, a gente pega esses, até teólogos recentes, essa ideia da contemplação, da meditação, para eles é muito fácil. Agora, para nós, eu confesso para você, para mim isso é uma coisa que eu desejaria muito, mas parece muito longe para mim. Eu não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo aqui na câmera, eu não consigo olhar para você, olhar para a Daila, eu me perco. Então, por que você acha que é tão difícil? E na prática, o que você diria para alguém completamente desconcentrado como eu? Qual o primeiro passo que eu posso ter para começar a vivenciar uma coisa nesse sentido, de ter esse tipo de experiência sensorial com a palavra, no relacionamento com Deus e tudo mais? Uhum. Muito legal. De fato, assim, o que eu acho que aconteceu na nossa espiritualidade ocidental foi o iluminismo. Em que sentido? A gente intelectualizou muito, né, e racionalizou muito a nossa experiência com Deus. Então, tudo ficou muito pautado no estudo, no uso da razão e do intelecto, né? Que não são coisas ruins, muito pelo contrário. É muito necessário que a gente use de artifícios intelectuais e racionais para a gente interpretar bem a palavra, né?
Mas a gente acabou esquecendo que nós somos seres multidimensionais, né? E grande parte daquilo que a gente faz é movido pelas nossas emoções. Então, se a gente não integra as nossas emoções à nossa espiritualidade, a gente está vivendo uma espiritualidade meramente intelectual e conceitual, mas que não está atingindo o cerne dos meus desejos, o cerne dos meus medos, o cerne da minha vontade, né? E eu gosto de falar que, assim, que a meditação, esse processo de você vivenciar o texto com as suas sensações e as suas emoções, ele é um processo de você tirar o texto da sua cabeça e deixar que ele faça um download e vá para o seu coração, né? Então, assim, de maneira prática, isso aí é um pouquinho do que você falou, né? Do porquê que a gente ficou tão... por que isso ficou tão distante, né, da gente. Na prática, o que eu indicaria para quem quer começar se você já tem um momento devocional, escolha um versículo do texto que você já leu ali, que você já está fazendo, e feche os seus olhos e tente reler esse versículo de olho fechado para si mesmo, sabe? Na sua mente, assim. E leia esse versículo de maneira pausada, mais de uma vez, e tente dar um pouquinho mais de espaço para aquele versículo criar raízes em você e gerar sensações em você. E aí começa a fazer um exercício inicial de ir percebendo quais são as sensações, né? Quais são os sentimentos que isso gera. Porque eu acho que é como exercício físico, né? A gente não pode querer virar maratonista de uma hora para outra, né? Então, se eu estou muito tempo desvinculado dessa experiência emocional e eu nunca pratiquei, né, esse exercício de tentar ficar em silêncio e sozinho, eu não posso querer da noite para o dia virar um maratonista, né? Eu preciso ir aos pouquinhos e treinando isso como uma capacidade maior, né? E aos poucos você vai ganhando essas outras dimensões. Uma outra dica que eu gosto muito e que aí é muito dentro do dia a dia mesmo, é um tipo de oração meditativa que também é uma prática antiga dos pais da igreja, que é a oração de respiração. É você ter um pequeno trecho das escrituras ou uma pequena frase ou uma palavra e ao longo do dia você inspirar e expirar falando aquela frase. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vem, Senhor Jesus. Sabe, assim, são frases pequenas que você pode passar, você pode se propor ao longo do dia, trazer ela à sua memória e em um inspirar e expirar você meditar naquela verdade, né? E naquilo que vai te dar uma consciência. E, essencialmente, meditar é isso, né? Meditar na Bíblia é ruminar, é você ficar ali mastigando aquilo ali durante algum tempo, né? E esse tempo pode ser um tempo que você tirou para isso, ou pode ser ao longo do dia, né? Você ter essas pequenas orações, esses pequenos trechos, né, que você traz à memória e rumina neles. Mas eu acho que é muito disso, assim, é começar pequeno, né, começar aos pouquinhos dando uma chance, sabe, assim, do tipo, não vou com grandes expectativas, não quero ter uma experiência sabe assim, logo de cara, uma experiência enorme e tal. Não, eu só vou tirar um tempinho para experimentar ler devagar um versículo, fechar meu olho um pouquinho
tentar relembrar aquele versículo para mim mesmo, depois ler de novo. E até eu acho que para as pessoas que são distraídas, esse ato repetitivo de ficar lendo o mesmo versículo pode ser ainda mais interessante, assim, porque a cada vez que você lê, pode ser que uma frase só, né, ou uma palavra venha mais, assim, aos seus olhos e tal. Então, é algo que é treino, é prática e acho que eu recomendaria isso, assim, começa experimentando. Vou tentar, vou pegar aqui dentro da minha devocional e vou ler um versículo que me chamou a atenção dessa maneira e ver no que dá. E aí, ir experimentando e refinando e tomando gosto pela coisa. Quando você estava falando, eu anotei aqui para perguntar sobre o sensorial. Eu estou estudando um pouquinho sobre comportamento, né? Economia no comportamento, e a gente vê assim que, por exemplo, as lojas, o marketing, ele engaja todos os seus sentidos para você fazer uma compra, né? O sabor, o cheiro que você vê, o que você sente, está tudo engajado. E a gente parece que é tão, digamos assim, evoluído para algumas coisas, só que a gente não percebe isso na gente mesmo, né? O quanto que a gente se deixa levar pelos outros. E aí eu pensei, como é que a gente poderia, então, engajar os nossos sentidos na meditação? Sim. Tem uma forma muito interessante de você trazer de trazer o seu corpo para a meditação, que é através de posturas que você coloque. E aí vou trazer uma postura que talvez muitas de nós crescemos vendo nossas mães fazendo todo dia de manhã e a gente não faz mais, que é se ajoelhar, né? Assim, o ato de você se ajoelhar já traz uma outra experiência para a leitura, já traz uma outra experiência para a meditação. Tem uma meditação que eu gosto muito de fazer, um tipo de postura que é eu ficar com as minhas mãos fechadas durante algum tempo, enquanto eu imagino tudo aquilo que eu estou segurando, tudo aquilo que eu estou preocupada, tudo aquilo que eu estou querendo muito me agarrar. E aí, enquanto eu medito num trecho das Escrituras que fala sobre a soberania de Deus, eu abro as minhas mãos para entregar. E o ato de você engajar o seu corpo, o tato, o movimento, já tira da razão e já passa a ser uma experiência. O ato de levantar as mãos no meio da meditação, né? E receber. Então, acho que existem diversos elementos que a gente pode incorporar pensando que o momento de meditação, ele não é um momento para que eu me sinta bem, mas é um momento de adoração pessoal. É um culto que você está prestando a Deus, né? Então, você está engajando os seus sentidos e o seu corpo, a sua mente, o seu coração para tomar consciência da grandeza dele e responder à grandeza dele, né? Uma outra forma de engajar os sentidos e que ajuda muito no momento de silêncio e solitude, às vezes a gente acha que silêncio e solitude não, tem que ficar num lugar que não tenha um pio, né? Tem que ficar... Não, mas o silêncio, de novo, o silêncio é interno. Então, cara, coloca uma música instrumental, relaxante, e que vai te ajudar a entrar naquele momento. E enquanto você está lendo aquele trecho, deixa essa música no seu fone de ouvido. E me diz se não vai ser uma experiência emocional, sabe? A música tem uma potência e uma capacidade de engajar as nossas sensações e as nossas emoções, né? Então, eu acho que essas seriam algumas maneiras de incorporar outros elementos, né, das nossas sensações. E, de fato, isso que você falou do quanto o marketing, né, usa e todos
Nós somos seres imagéticos, nós somos seres emocionais, nós somos seres sensoriais, né, assim. E se a gente não engajar todas essas dimensões na realidade bíblica, e se a realidade bíblica não capturar a nossa imaginação, outras coisas vão capturar. E essas outras coisas vão estar nos moldando. Então, a gente precisa integrar todo o nosso ser na verdade. Porque aí a gente está sendo moldado por inteiro na verdade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, não tanto dentro do tema de meditação bíblica, mas dentro dessa questão de integrar as emoções, né? Eu acho que a gente precisa aprender a sentir tudo que tem que ser sentido na presença de Deus, né? A gente vê o salmista fazendo isso, a gente vê Jeremias lamentando, né? E, em parte, eu acho que a nossa espiritualidade, ela perde muito por a gente não se permitir vivenciar emoções na presença de Deus, né? Para que elas sejam redimidas e restauradas na presença dele. A gente sente todas essas emoções e a gente sente as emoções proibidas longe de Deus, né? Então, se eu tô com raiva, peraí, deixa a raiva passar para daí eu procurar Deus. Não, cara, Deus já sabe que você tá com raiva. Procura Deus na hora da raiva, sabe? Fala, Deus, eu tô com raiva. Como é que eu faço para lidar com a raiva, sabe? Ele nos criou, ele que criou a gente, ele criou a gente assim. Ele não criou a gente só para, sabe, ler um texto e interpretar aquele texto. Ele não criou o relacionamento dele para ser dessa maneira com a gente, né? Então, acho que a gente precisa ter múltiplas dimensões de como a gente interage e como a gente se relaciona com Deus. Aqui no lado direito da minha tela, onde estão as meninas, isso faz total sentido. Eu queria saber do lado esquerdo, para o Matheus e para o Davi, se está fazendo sentido, se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação. Eu acho muito difícil isso. Não sei, eu acho... Não sei se o Davi acha também. Tipo, às vezes eu fico me imaginando... Ela tá falando, eu fico me imaginando eu fazendo isso. Falei, cara, eu acho muito difícil fazer isso. Por isso que tem que fazer, né, para saber como que é. Mas é um negócio que, como o Davi comentou, antes de ele fazer a pergunta, eu ia até fazer um adendo, porque isso é muito comum quando a gente lê literatura puritana, né? Que eles sempre usam o termo meditação, atrás de meditação, que não sei o quê. E quando a gente lê isso, é algo muito distante. Fala, putz, cara, como que é meditar? É ser igual Buda, né? É sentar lá com aquela posição, cruzar os braços e ficar pensando no além. Então, é complicado, mas é interessante. Curioso. É curioso. Eu defino como curioso. Eu queria, dentro do que ele está falando, e aí eu queria fazer uma pergunta. Você acha, Luísa, que, por exemplo, uma das coisas que a gente não consegue definir, você pode pegar qualquer teólogo e definir coração. Não dá para definir. E todo mundo que faz teologia já definiu o coração. Né? Toda mensagem que eu vou pregar, eu tenho que definir coração, e cada vez que eu falo, eu defino de uma forma diferente. Você acha que coração tem a ver com isso? Com meditação e essa questão inexplicável do relacionamento com Deus? Eu acho que tem total, assim. Eu também tenho essa dificuldade de definir coração dentro da perspectiva bíblica. O que eu mais gostei até aqui é como o centro de comando da sua ação, da sua vontade, assim, né? E esse centro de comando, ele não é comandado pelas teorias que você sabe. Acho que essa que é a questão. Se a gente não transforma a teoria em uma convicção que está ali guardada no coração e que vai comandar a sua vontade, existe grande chance de você ter bastante teoria, bastante conceito na cabeça, e aí na hora do vamos ver, na hora de agir, o que comanda a sua vida são outras convicções.
Porque para uma informação se transformar em convicção, ela precisa passar pela experiência. Precisa passar pela experiência. Então, eu acho que a meditação bíblica é uma forma de você provar e ver que Deus é bom, sabe? Experimentar Deus. Experimentar aquilo que você está lendo de uma maneira diferente, que não só usando o seu intelecto, né? E aí, entrando no que o Matheus disse um pouco, eu acho que é interessante que a gente tenha esse conceito de meditação como isso, né? Assim, Buda sentado no canto, de olho fechado, ou então pessoa fazendo yoga, fazendo né? Assim, coisas assim. E eu acho que, dentro da perspectiva bíblica, a meditação é tão mais simples do que isso, sabe? A meditação já faz parte da leitura, né? Ela não requer que você faça um enorme esforço. E eu acho que isso que é muito precioso quando a gente compara a meditação dentro da tradição cristã com a meditação dentro das tradições orientais, por exemplo, das outras religiões orientais. Nessas outras religiões é um esforço enorme, sabe? Para você transcender a sua consciência, para você, sabe? Para você entrar no nada. Quando a meditação dentro da tradição cristã, ela é meramente eu prestar atenção. É eu parar um pouquinho e ler com um pouquinho mais de calma, sabe? E aí, tipo, pegar um versículo e ler uma palavra de cada vez. Então, não requer esse esforço todo, né? Esse esforço enorme que as outras tradições de meditação requerem da gente. E eu acho que agrega muito ao momento devocional você acrescentar essa dimensão de degustar e experimentar a palavra dessa maneira. Luísa, você pode compartilhar com a gente como é que funciona isso no seu dia? Com as crianças, com o seu trabalho, o ministério do seu marido? Tem muitas mulheres na nossa igreja que são mães de crianças pequenas. Eu acho que elas estão com o caderno na mão agora, esperando o que você vai falar para elas tentarem implementar na rotina delas. Eu acho que eu tenho talvez uma facilidade um pouquinho maior, que eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Na verdade, acho que a maioria das mulheres consegue, viu, Davi? O Davi falou que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas esse é um dom que as mulheres têm. Mas, por exemplo, eu consigo desligar, assim, sabe? Eu consigo estar num ambiente e ler, por exemplo, enquanto os meus filhos estão assistindo televisão e correndo e tal. E eu sei que isso não é algo que todo mundo consegue fazer. Então, talvez a minha dinâmica ela não se aplique para todas, assim, nesse sentido. Porque eu faço muito dentro do meu dia a dia, sabe? Assim, dentro do meu cotidiano. E os meus filhos até já sabem, assim, sabe? Eu faço meu momento devocional com eles por perto. E eu falo para eles, gente, agora a mamãe tá lendo a Bíblia. E é claro que é diferente do meu momento antes de ter filhos, e até mesmo antes de casar, porque muda também depois do casamento, o tempo que você tem para experimentar e fazer e debruçar naquela experiência é diferente, né? Mas eu costumo fazer muito com os meus filhos por perto, e especificamente a meditação, de novo, assim, a prática do silêncio, da solitude, né, que precede essa meditação, esse ruminar da palavra, né? E, de novo, silêncio e solitude é simplesmente parar. Não é tipo, sabe assim, não é uma coisa assim, eu vou entrar num estado de alfa e tal. Não. É só, deixa eu parar um pouquinho e ficar um pouquinho quieta. Sabe, assim? E estando quieta, eu vou ler com calma um versículo. E eu costumo fazer isso muito dentro da correria do dia mesmo. Eu uso muito a Bíblia no próprio celular. Então, falando um pouco do que o Matheus citou, da tecnologia ajudar ou não. Isso é uma coisa que facilitou muito para que eu conseguisse, no dia a dia, recorrer à Bíblia, recorrer a um versículo
e ruminar naquele versículo naquele momento, né? O fato de você não ter que necessariamente encontrar a sua Bíblia e tentar encontrar aquele versículo na Bíblia. Então, ter o aplicativo no celular, já conseguir fazer, né, rapidamente ali, lembrar, e aí fazer, a partir dessa lembrança, fazer a meditação. E eu acho que eu incorporo muito a alguns momentos mais operacionais do meu dia também. Então, assim, no momento de cozinhar, no momento de lavar a louça, no momento de guardar os brinquedos, sabe, assim, das crianças, no momento de colocar a roupa para lavar. Esses momentos que eu não preciso me engajar em alguma atividade mental, que eu só estou fazendo uma coisa operacional, manual. Eu gosto muito de usar esses momentos como momentos para eu meditar, né? E eu acho que existe um outro elemento que ajuda muito na meditação, principalmente nesse ruminar, né? Que é você se engajar em alguma atividade manual. Então, ou escrever, ou fazer uma pintura, ou tocar um violão. Tô vendo o Matheus ali atrás. Você pode meditar tocando violão, né? Assim, é uma prática meditativa. É um momento que você volta para uma atividade e você consegue prestar mais atenção, né? Então, tudo aquilo que consegue fazer com que você preste mais atenção. Mulheres que gostam de fazer bordado ou tricô, essas são ótimas formas de você conseguir trazer a sua mente para o seu corpo e o seu coração estar disponível para você ir trazendo à memória um texto ou uma frase ou uma palavra. Então, acho que seriam essas dicas assim de no dia a dia, sem ser em monastério. Eu acho que exige no começo um pouquinho mais de força de vontade, no sentido de você lembrar ativamente de fazer, mas a partir do momento que você pratica isso ao longo do dia, de tipo levar o que eu faço muito, lembrei agora, do meu devocional, levar comigo durante o dia um dos versículos que eu li, né? Então eu escolho um dos versículos e falo, esse vai ser o versículo que ao longo do dia, nesses momentos específicos mais operacionais, eu vou ficar me relembrando dele e eu vou ficar meditando nele. Então, atrelar o seu momento devocional à prática meditativa dentro de um momento mais operacional do seu dia, por exemplo, né? Então, acho que isso acaba facilitando e desmistificando essa prática um pouco, assim, né? Não tem que ser necessariamente, eu preciso encontrar um lugar sozinha, que ninguém vai me interromper, eu preciso ficar em silêncio, eu preciso, sabe, conseguir fazer minha mente parar de funcionar. Eu acho que é mais simples do que isso. Às vezes até essas coisas que a gente coloca como regra é o que dificulta, né, a meditação, em vez de ajudar. Quer saber, Davi desmutou? Fazer uma pergunta? A ideia, Luísa, com essa prática, é a ideia de sentir a presença de Deus. É isso. Uhum. Essa é a Sentir a ideia. presença. Às vezes a pergunta é meio prática, porque, sei lá, eu fico pensando numa coisa prática. Sim. Talvez seja uma pergunta até tola, mas é sentir que Deus está ali. Então, a meditação é criar um meio sensorial de que, através da palavra, através do ruminar, da reflexão, não só lógica, mas transcendental da palavra, porque ela é transcendental, né? Transcende o que a gente tem aqui, tornar essa realidade de relacionamento com Deus algo vívido no dia a dia. Essa é a ideia. Isso, exato, exatamente. É você conseguir tomar consciência da presença de Deus, né, ao longo do seu dia e fazer com que a palavra se torne algo que é degustado mesmo, sabe? Que é experimentado. Eu acho que essa seria, né, essa palavra que a gente vê bastante a Bíblia falando sobre você, né, experimentar, comer aquilo ali, aquilo ser seu alimento, né? Então, é isso mesmo, assim, é você experimentar a palavra de Deus e a presença de Deus
de uma maneira que não necessariamente só intelectual. Eu não estou tentando interpretar aquele texto. Eu não estou querendo saber o que esse texto está querendo, foi feito para, né, para quem que ele está sendo falado. Todas essas coisas são importantes de serem feitas e elas têm o seu lugar, né? Não tirando o mérito e a necessidade dessa experiência intelectual e racional. Mas uma vez que você já sabe essas coisas, como que isso se torna real, sabe? Como que isso se torna algo que atinge as suas emoções e as suas sensações e como que outras nuances, além da nuance intelectual, aquela palavra pode trazer para você, sabe? Eu queria fazer um gancho na pergunta da Daila lá, que ela falou das mães que têm crianças e tal. E eu, como pai, de primeira viagem, minha filha aí vai fazer 7 meses, e também a comunidade está lotada de crianças. Acredito que é uma boa questão. Como que você insere isso na vida você tem 2 filhas? Tem 2 meninos. 2 meninos. Como que você insere isso na vida deles? E uma outra pergunta, se tem alguma mudança na questão de idades. Então, sei lá, até 5 anos fazer de uma forma, até 10 anos, depois mudar e tal. Se isso mudaria de acordo com a idade. Legal, legal. Eu acho que a primeira maneira que eu faço para inserir isso como um hábito para os meninos é permitir que eles me vejam praticando. Eu acho que isso tem um impacto muito grande. E até foi algo que, assim, no começo, quando eu tive que passar a fazer meu momento devocional na presença deles, senão eu não conseguia fazer, eu reclamava e achava, né, assim, poxa, eu não consigo mais, né, não sei o quê. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que privilégio é poder ler a Bíblia na frente deles, né? E o quanto isso está testemunhando para eles uma prática de vida que eu nem sei, mas está moldando o jeito de ser deles, né? Então, a meditação também é algo que eu pratico na frente deles. Então, tem um momento que, dentro da minha leitura bíblica devocional, eu fecho meu olho e fico um pouco ali, com o olho fechado, relembrando uma palavra ou um versículo, né? E eles presenciam isso. Então, acho que isso é uma primeira maneira, assim, de incorporar na vida deles. E aí, de maneira prática, assim, o que eu gosto muito de fazer com os meus filhos é tentar ensinar eles o primeiro passo, que é eles conseguirem parar, né? E acho que isso é um desafio enorme, assim, mas a partir do momento que a criança consegue responder um pouco mais a comandos, né? Tem uma forma de ensinar a criança a respirar fundo, que já é um primeiro momento dela parar e respirar e conseguir se concentrar, né? Que é você fingir que tá com uma velhinha aqui na frente deles, e aí você fala, ó, sente, primeiro é uma flor, sente o cheirinho da flor, e aí enche a barriguinha sentindo o cheirinho da flor. Agora, assopra a velhinha. Então, o fato de você ensinar para as crianças esse primeiro passo de vamos respirar fundo e vamos acalmar o coração, né? Já é um primeiro passo para a criança conseguir incorporar esse momento de conseguir prestar atenção, né? E aí, para as crianças, eu acho que, cara, a meditação para a criança tem que estar atrelado à música. E para mim isso é muito... as minhas experiências meditativas, elas são as melhores, assim, elas têm uma música de fundo, sabe? Elas têm essa experiência sensorial que a música permite ter. Então eu acho que para ir inserindo esse momento um pouco mais de quietude e de concentração, uma musiquinha calma, conseguir parar e respirar. E aí isso anteceder a historinha bíblica, né? Assim, e aos pouquinhos você ir
mostrando que esse é quase que fosse uma liturgia, né? Assim, para ser um momento de adoração pessoal, inserir o silêncio e a solidão, e a solitude, e esse parar dentro da liturgia, assim. Acho que... Mas é um desafio grande. Principalmente para nossa geração, para essa geraçãozinha nova que está vindo aí, já conectada no 220. Acho que a gente tem que ser bastante intencional com relação a isso. Luísa, você acha que, de alguma forma, isso pode ser transferido para um culto público? Porque né, a gente está falando em termos individual e agora em termos coletivos, né? Eu acho que nosso culto é bem racional também, né? Tudo é racional. Na igreja presbiteriana, tudo é racional. Então, como a gente poderia, de alguma forma, deixar um culto... trazer esse aspecto da presença de Deus, esse aspecto das pessoas sentirem Deus. E aí é uma coisa bem interessante, porque a gente está acostumado que sentir a presença de Deus é na gritaria, né? Então, é o que a gente está ouvindo por aí. Então, quanto mais você grita, quanto mais você rola, quanto mais barulho vai, é ali que a igreja é avivada, ali é onde é a presença de Deus. E aqui nós estamos falando o oposto disso, né? É um Deus que se revela no silêncio, é um Deus que se revela na respiração, na palavra e tal. Como você tem alguma dica, alguma coisa? Como é que funciona o culto na igreja de vocês? Nos ajude a pensar sobre isso também. Legal, é um bom ponto. Eu acho que é totalmente aplicável à comunidade. Eu acho que é uma prática que é muito gostosa de ser feita em comunidade. As experiências que eu tenho são mais em grupos menores, né? Assim, então, dentro do contexto do grupo pequeno, né, de um grupo de estudo bíblico, eu acho que a gente acaba conseguindo ter essa experiência de alguém conduzindo essa liturgia, né? Porque não deixa de ser uma liturgia, de você ter um texto e um momento de silêncio, e um momento de ler esse texto de novo, e um momento de introduzir um pouquinho de uma música, silêncio de novo, né? Eu acho que dentro do nosso... A minha igreja não pratica, tá? Só para deixar claro. Isso não é algo que a minha igreja faça. Minha igreja também, né, é presbiteriana, não é nada avivada também, mas não é algo que a gente ainda conseguiu incorporar no culto público. Eu acho que é um desafio muito, muito grande para a nossa geração, não só pelo fato da racionalidade que a nossa tradição tem, né, naturalmente tem, mas também pelo barulho interno que a gente está carregando, sabe? A nossa geração. E então é um desafio enorme, mas o fato de ser um desafio, eu acho que é o que faz com que a gente tenha que buscar isso de forma mais ativa, sabe? Então, incorporar momentos de silêncio e momentos de leituras de refrões, assim, né? Digamos assim, no meio da liturgia. Então, você ter um mesmo texto que vai ser lido mais de uma vez ao longo do culto, por exemplo, dando a chance das pessoas ruminarem mais naquele texto, né? Talvez seja uma tática, assim. A repetição, ela já gera a possibilidade da meditação, no sentido de ruminar, né? Mas eu acho que é algo que a gente precisa testar, experimentar e descobrir juntos. Eu realmente não sei como que a gente poderia incorporar, é um desafio. Você falou aí de grupos pequenos, então a família também seria um ambiente em que você não precisa ter, por exemplo, na sua casa são quatro meditações individuais. Pode ter, mas também tem um momento coletivo, né? Sim, total. E aí incorporar isso dentro da liturgia do seu cotidiano, né? Assim, eu acho que isso quando a gente encara o nosso cotidiano como uma série de atos, né, que juntam em um ritmo, né, em um ritual que eu faço,
quais são os rituais em que a gente já tá junto, então, né, acho que isso facilita. Ao invés da gente tentar, não, agora, gente, vamos todo mundo sentar aqui e fazer uma meditação. Então, um exemplo, né, na mesa. Já estamos todos juntos na mesa. Como que eu posso incorporar um momento de silêncio e de meditação em um versículo na mesa? Antes da oração. Ou depois, como sobremesa, né? Assim, já acabamos de comer, gente, agora vamos ler juntos um versículo? Cada um lê uma vez, né? Quando você está em grupo, existe essa possibilidade. Você lê, e o fato de você estar lendo em voz alta já é diferente de só ler sem falar, e aí você ouve o outro falando, e você ouve o outro falando, e o outro falando, e o outro falando. E aí você dá a chance de todo mundo ficar em silêncio um pouquinho e perguntar: qual é a palavra que mais falou ao seu coração? Qual é a palavra que mais falou ao seu coração? Então, acho que existem maneiras da gente incorporar isso, né? Pequenos momentos de silêncio, pequenos momentos de repetição que fazem com que a palavra venha para a vida, sabe? Eu acho que, para mim, meditação é isso, é dar vida à palavra, é a palavra se tornar vida, ela sair do momento devocional, sair da página e se transformar em vida, sabe? E ao ponto, e aí entra de novo, né, a memorização, que é algo que a gente perdeu talvez um pouco ao longo do caminho, porque parecia algo só legalista, né? Quando a gente incorpora a memorização dentro desse contexto, você fala, cara, se eu tenho o versículo memorizado, melhor ainda, porque aí eu posso meditar nele o dia todo, né? Não é só memorizar para ganhar a estrelinha na escola dominical, né? É memorizar para que ele tome vida, que ele tenha corpo, que ele tenha sabor, né? Que seja a primeira coisa que vai vir na minha mente quando eu tiver com raiva, quando eu tiver com medo, quando eu tiver com sono, quando eu tiver, né, assim, a palavra tá dentro da vida. Nossa, muito bom. Queria saber se o Davi ou o Matheus tem uma última pergunta para a gente encerrar na sequência. Sim. Para mim, não. Estou satisfeito. Já foram sanadas minhas dúvidas. Muito obrigado. Aproveito e já agradecer a Luísa pelo bate-papo aí, foi muito legal. Obrigada. Foi muito legal mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que hoje foi muito bom para mim, porque eu sempre leio sobre isso, né? Eu gosto de ler Oriente, leio muito de Oriente, muito. Mas eu acho que hoje foi muito prático. Algumas dicas foram práticas, né? Então eu agradeço muito aí o seu tempo, dedicando aí, falando com a gente. Graças a Deus pela sua vida e pela sua família e porque decidiu aí investir um tempo na nossa comunidade aqui. Para mim foi muito bom hoje mesmo. Tive algumas dicas bem práticas. Eu acho que é legal e eu tenho como meta tentar fazer isso de uma forma significativa aqui na minha vida e na minha família como um todo. Eu agradeço muito mesmo, Luísa. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa aí. Obrigada, amém. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigada, Luísa. Eu vou pedir agora para a gente encerrar, para o Matheus fazer uma oração pela Luísa, pela nossa igreja, e depois o Davi vai passar os avisos de costume dele de domingo, e aí a gente encerra, tá bom? Tá bom. Senhor Deus, muito obrigado por este momento que passamos aqui, batendo um papo a respeito da meditação. Eu peço que o Senhor cuide da nossa família, peço que o Senhor cuide da nossa comunidade, nos ajude a experimentarmos mais do Senhor a cada dia, Deus. Nos ajude a compreender que o Senhor tem coisas boas para nós durante o nosso dia, com nossa família, com com nosso esposo, nosso marido, nossos filhos. Peço que o Senhor nos ajude também a dar um pause em nossa correria do dia a dia, a prestarmos mais atenções em pequenos detalhes, ler a Tua palavra com mais cuidado, com maior detalhe. Nos ajude, Deus. Estamos vivendo em momentos tão rápidos, tão acelerados, que nós, muitas vezes, passa dia após dia e nós nem nos
conseguimos compreender o tamanho do Senhor em nossas vidas, Deus. Peço também que o Senhor cuide da vida da Luísa, da sua família, dos seus filhos. Muito obrigado porque ela nos abençoou neste bate-papo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje à noite nós, com alegria, vamos retornar às nossas atividades presenciais. Por isso, o nosso culto será às 19 horas na Igreja Moriá. Se você faz parte do grupo de risco, a recomendação é que você ainda não venha participar conosco. Continue aí se precavendo, tomando todos os cuidados necessários. Para esse retorno das atividades aqui presenciais, nós estamos seguindo todas as normas do governo do estado, atendendo aquilo que é necessário. Então você precisa vir de máscara para que possa participar conosco no culto, ok? E as nossas atividades do Instituto Bíblico Dominical continuarão sendo transmitidas pelo YouTube. Então domingo que vem nós temos de novo um encontro marcado aqui às 9h30 no nosso canal. E hoje à noite, aqueles que puderem se sentirem confortáveis para estar conosco, 19 horas, retorno das atividades presenciais da igreja. Mais informações, você pode entrar em contato via WhatsApp comigo mesmo ou no telefone da igreja. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo.